Saúde os irmãos, com a paz do Senhor, meu motivo de muita alegria, muita honra poder estar com você nesta tarde. Era comigo a sua revista, a sua apostila. Hoje nós vamos trabalhar um assunto interessante, chamada seitas e heresias. Para nós entender, é necessário que eu mostrar para você o que é uma seita. A seita é uma doutrina excêntrica que, pelo menos inicialmente, diverge da opinião da maioria. Primeiro, a seita ela contradiz algumas partes da palavra. Ou ela pode somar, ou ela pode subtrair, ou ela pode multiplicar, ou ela pode dividir. Vamos ser mais específico. A seita ela pode somar algo a mais do que a Bíblia ensina. Exemplo, salvação. Salvação ela é feita através de Cristo. Através de você erguer a sua mão e aceitar Cristo como o único suficiente Salvador. A seita ela fala que só isso não basta. A seita ela fala que falta algo mais do que isso. Exemplo, a seita fala que você precisa se circuncidar para ser salvo. A seita ela fala que você precisa fazer algo mais além para ser salvo. Mas a Bíblia nos ensina que a salvação vem pela graça, através de Jesus Cristo. Também a seita pode querer falar, diminuir, falar que Jesus não é Deus, falar que o Pai não é Deus, falar que o Filho não é Deus, falar que o Espírito Santo não é Deus, falar que Jesus não veio em carne, mas que veio em espírito. Ela vai querer diminuir algo que já está biblicamente estabelecida. Vejamos, a seita também ela pode multiplicar, entendeu? Múltiplas verdades, entendeu? Múltiplas ações que vão contrário à palavra do Senhor. Mas vamos voltar aqui. A seita normalmente caracteriza pelo hermetismo, radicalismo e fanatismo, em razão de atribuir atributos a seguir à risca pela maioria de seus membros. A seita tem um líder, e esse líder ele sempre recebe o seu ensino através de visões, revelações. Eles contradizem e as profecias deles está de pé em igualdade com a Bíblia. Mas tudo isso, irmão, a Bíblia Sagrada nos refuta e nos instrui a que nós venhamos conhecer a palavra de Deus. Porque nós conhecendo a palavra de Deus, nós vamos poder diferenciar daquilo que é seita, daquilo que não é seita. Você conhecendo a palavra de Deus, você vai saber que Jesus Cristo ele veio como homem, morreu como homem e ressuscitou ao terceiro dia. Mas não era apenas homem, ele também era Deus, 100% homem, 100% Deus. É algo tão básico, mas tem pessoas, igrejas, que contradizem essa verdade. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é o outro Consolador. Tem igrejas que contradizem isso, igual as Testemunhas de Jeová. Então, meus irmãos, que nós possamos nos aprofundar no que a palavra de Deus nos ensina. Vejamos, assim como a água e o óleo não se misturam em razão dos elementos dispares que compõem uma ou outra, também o verdadeiro ensino
contido na Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé. Irmãos, todo aquele que quiser comprovar algo fora da Bíblia, você fica esperto com ele. Primeiro tem que estar na palavra. Primeiro está na Bíblia, porque a Bíblia ela é a base. A Bíblia ela é a base. Errai-vos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. Vejamos. O crescimento e o fortalecimento das seitas têm suas raízes no espírito autoritário de seus adeptos, que julgam conhecer toda a verdade. Sobretudo, e julgam não argumentar sobre os temas que defendem. A luta de Satanás contra o povo de Deus inclui todas as formas de desviar os crentes da verdade eterna ensinada pelas Escrituras Sagradas. As seitas estão sempre tratando de conquistar para as suas fileiras aquelas pessoas evangelizadas. Estão ainda em fase de crescimento espiritual, sendo, portanto, vítima de falsos ensinos. Será feito um breve comentário sobre algumas seitas. Irmãos, existe uma seita em especial. Primeiro, seita é o conjunto de pessoas. A palavra seita é um conjunto de pessoas que seguem um líder. Esse líder julga conhecer toda a verdade. Julga ser ele o certo. Exemplo, a Testemunha de Jeová. Charles Taze Russell, o fundador da Testemunha de Jeová. Entendeu? Aonde ele já era evangélico. Aí ele sai de uma igreja e funda a Testemunha de Jeová. Ou Sociedade Sentinela e outras publicações da Sociedade Torre de Vigia. Vejamos, meus irmãos, os ensinamentos principal da seita não é a história do fundador, entendeu? Mas eu quero falar um pouco sobre Charles Taze Russell. Nasceu em 1852. Desculpa, vamos lá. Charles Taze Russell, que nasceu em 1852 em Pittsburgh, Estados Unidos, filho de presbiteriano, de linhagem escocesa e irlandesa. Russell foi da igreja congregacional, por fim da adventista. Em 1802 nasceu o movimento russelita. Nessa época, Russell apareceu com um evangelho estranho ao Novo Testamento e com uma profecia propriamente sua. Começa a publicar Torre de Vigia, atualmente a Sentinela. A Sociedade Torre de Vigia é uma organização da Testemunha de Jeová. Em 1881 é formada a sociedade. Em 1884 ela adquire personalidade jurídica. O nome Testemunha de Jeová foi dado por Rutherford no congresso deles em 1931, em Columbus, Estados Unidos. Eram conhecidas como Estudante Internacional da Bíblia. Russell faleceu em 1916, assumida a presidência do Jeff, organizada em 6 de 1 de 1917. Com eles, o sistema sofreu cerca de 148 mudanças doutrinárias. O período em que Russell liderou a organização foi o maior anarquia. Sobrepujou seu mestre em literatura e profecias paranoicas. Publicou a obra póstuma de Russell, intitulada Mistério Consumado, o 7º volume de estudos das Escrituras, como meio de consolidar em torno de si o domínio e controle da organização. Com a morte em 1942, assumiu o cargo supremo dirigente da organização controle
habilidade administrativa de Rutherford. Eles começaram no Brasil em 1920. Aqui começa a história da Testemunha de Jeová no Brasil em 1920. Com 8 marinheiros, sua sede nacional foi em São Paulo. Até 1980, quando foi inaugurada o novo complexo gráfico administrativo em Cesareia. Santos Machado Filho, editor dos períodos movimentos no Brasil. Falsas profecias de Russo profetizou que a Batalha do Armagedon seria em 1914. Anuncia a vinda de Cristo para chegado o referido ano. Nada aconteceu. Depois ele mesmo refez o cálculo, estabeleceu o ano de 1915, depois 1918, e ele morreu em 1916. Aqui nós vemos 3 cálculos de Russell para a volta de Jesus. E os 3 cálculos que ele fez deu errado. Então já é uma prova que as profecias deles caíam por terra, porque 3 caíram. Vejamos. Profetizou que em 1914 viria o tempo de tribulação, tal qual houve desde que a nação seria estabelecida, o reino de Deus. Os judeus seriam restaurados, os reinos gentios seriam reinos de nosso Senhor e do seu Cristo. Nada, absolutamente nada se cumpriu. Rutherford também fez cálculos e estabeleceu o ano de 1925 como o início do milênio. Quer dizer então, meus irmãos, que várias vezes ele faz as profecias e várias vezes as profecias dele caem por terra. Mas o principal não é a história da Testemunha de Jeová. O principal é a doutrina, né? O Deus da Testemunha de Jeová não sabe todas as coisas. Dizem que ele não sabia o resultado da prova de Abraão. Diz uma pessoa que tem um rádio pode ouvir as notícias mundiais, mas o fato que pode ouvir acerca da estação não significa que realmente faça isso. Ela precisa primeiro ligar o rádio, depois selecionar a estação. Da mesma forma, Jeová tem a capacidade de predizer eventos, mas a Bíblia mostra que ele faz uso seletivo com descrição dessa capacidade. Trindade. Dizem que a Trindade é uma doutrina pagã. Vejamos, como é que eles fazem? Eles falam que Deus não tem onisciência. Eles vão contra a Trindade. Eles diminuem a Cristo. Isso tudo erro que a Testemunha de Jeová faz. Eles diminuem a Cristo, eles diminuem a Espírito Santo, chamando de força ativa. Entendeu? Tudo isso eles erram, porque a Bíblia coloca o Espírito Santo sendo Deus, Jesus sendo Deus, os 3 tendo onisciência, tendo poder, controle, sabendo de tudo, e tudo estando na sua mão. Então, meus irmãos, tudo isso eles erram. Então, quando algum da Testemunha de Jeová chegar na sua casa, mostra para ele a palavra, explica para ele a palavra, mostrando para eles que Espírito Santo é Deus, que Jesus vai vir buscar a sua igreja, vai vir arrebatar a sua igreja, a morar lá no céu, mostrando também que Deus é onisciente, onipotente, sabe todas as coisas, porque às vezes eles não têm esse conhecimento, meu irmão.
Então você que agora está tendo esse conhecimento, mostrando a você que nós já sabemos, irmãos, o céu não vai ser aqui na terra. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Entendeu? Nós conhecemos e sabemos disso. Então que você também venha passar isso. Então essa é a primeira aula sobre as testemunhas de Jeová. Vejamos que ela cresceu muito no Brasil, através dos testemunhos, através dos estudos que elas dão casa em casa. Vejamos que elas não podem doar sangue, elas não creem no Pai, não como sabedor de todas as coisas, elas não creem que Cristo é Deus, elas não creem que o Espírito Santo é Deus, mas nós conhecemos e sabemos a verdade. Cristo é Deus, Pai é Deus, Espírito Santo é Deus, Ele sabe de tudo, Ele pode tudo. Nós vamos morar não na terra, mas no céu, que nós vamos adentrar nas mansões celestiais no céu, que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Jesus vai vir buscar a igreja lavada e remida no sangue. Então, fique com esse estudo bíblico. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa essa introdução, Pai, sobre seitas e heresias, um pouco sobre a testemunha de Jeová. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Amém.